Paz, meus irmãos, salve Maria Imaculada. Eu venho através desse pequeno áudio fazer um comentário em cima do Cântico dos Cânticos a respeito do Santo Rosário. Cântico dos Cânticos, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer claramente: o mais belo dos cânticos de Salomão. Orígenes, que foi um dos intérpretes do Cântico dos Cânticos, ele fala claramente: feliz quem canta e compreende o Cântico dos Cânticos. Esse escrito que tem apenas 1250 palavras escritas em hebraico e que fez São Bernardo tentar ali comentar, mas ele morreu antes de terminar a obra. Santo Tomás de Aquino também, quando estava enfermo antes de morrer, os seus filhos espiritual ali, os alunos, falava para ele: mas o senhor vai nos deixar e não vai comentar o Cântico dos Cânticos? A gente está esperando isso do senhor. Então ele comenta bastante a respeito do Cântico dos Cânticos oralmente ali para eles. E aqueles homens ficam deleitados. Então nós vemos São Bernardo, que empregou a interpretação. Nós vemos Santo Afonso de Ligório. Nós vemos o Cântico dos Cânticos também interpretado por São João da Cruz. E inúmeros santos dentro da igreja. São Bernardino de Sena, Santo Afonso de Ligório. E quando a gente olha para o Cântico dos Cânticos, é um escrito místico que tem na Sagrada Escritura. Só que os santos da igreja vão falar que quando Nossa Senhora recita o Magnificat, é como se ela tivesse empregado todo o Cântico dos Cânticos ali na oração do Magnificat. E que o Magnificat sobrepuja o Cântico dos Cânticos e coloca ele, vamos se dizer assim, debaixo da sola dos pés. Olha a importância da oração do Magnificat. Só que quando eu olho para as aparições de Nossa Senhora, quando eu vejo Nossa Senhora dizendo para o Beato Bartolo Longo, quando eu vejo São Luís de Montfort também comentando, dizendo, quando eu vejo Santa Gertrudes que queria fazer uma oração magnífica a Nossa Senhora, eu vejo Nossa Senhora mesmo dizendo que todas as orações dedicadas e tributadas a ela são maravilhosas, mas que nenhuma excede a Ave Maria. E é por isso que eu quero tentar comentar o Cântico dos Cânticos, tirado de algumas meditações humildes que eu fiz a respeito desse santo livro, desse santo escrito que está no Antigo Testamento, mas eu quero tentar fazer um comentário baseado em cima do Santo Rosário. Que aí eu começo já no capítulo 1, versículo 4, que fala: arrasta-me após ti, corramos. O rei introduziu-me nos seus aposentos. Que aposento? O versículo 7 vai dizer: dize-me, ó tu, que meu coração ama, onde apacenta o teu rebanho, onde os leva a repousar ao meio-dia, para que não ande vagueando junto aos rebanhos dos teus companheiros. Isso é, que você não tenha uma vida ali, sem rédea, solta. Fala para você repousar nos aposentos. Mas que aposento? O aposento onde ele apacenta o rebanho e leva a repousar ao meio-dia. Meio-dia, meus irmãos, foi a hora que Jesus Cristo foi crucificado. Ali o rebanho é apacentado ao meio-dia. Então, quando eu pego no crucifixo do rosário para me iniciar essa oração, eu já repouso ali. Eu entro na sala íntima dos aposentos e vou ali junto com o rebanho de Cristo, isso é, junto com os santos de geração em geração que meditaram o Santo Rosário, repousar ao meio-dia, segurando. Então, quando eu pego a cruz do rosário e beijo ela para iniciar professando a minha fé com o credo, eu estou repousando ao meio-dia. Eu já entrei no Monte Calvário. E aí fala no versículo 11: faremos para ti brincos de ouro com glóbulos de prata. E aí o Padre Antônio Vieira vai dizer: quando a gente reza o rosário, nós rezamos com o ouvido, isso é, a gente reza com o ouvido. E aí ele fala:
mais você reza o rosário com o ouvido, com os lábios. Por quê? Porque eu mais ouço a Deus no rosário, contemplando as palavras ali que eu vou dizendo e meditando na vida de Cristo e de Nossa Senhora, do que quando eu rezo, meu irmão, minha irmã. E aí ele fala: no rosário, meu irmão, minha irmã, é como um brinco de ouro aos pés do ouvido, aonde eu medito a vida de Cristo. E mais eu ouço a Deus do que eu converso com Ele. Pois o rosário é como um brinco de ouro que eu vou escutando a Deus, que está aqui ó, no pé do meu ouvido, e Deus vai falando comigo. E quando fala no versículo 13, meu bem-amado é para mim um saquitel de mirra. Na tradução original, vai dizer que é um ramalhete de mirra que repousa entre os meus seios. O ramalhete é um pequeno fecho de flor. Mas que tipo de flor? É a flor, isso é, a rosa da Ave Maria. Mas por que que o cântico vai dizer que é uma mirra e não flor? A mirra é a vida de Cristo que foi dificultosa, como ele mesmo vai dizer em Lucas 9,58. Eu não tenho onde reclinar minha cabeça. E essa mirra que fala aqui, a vida de Cristo, não está solta, mas atada em um ramalhete, porque assim também é o rosário. Tem a vida de Cristo por completo e repousa entre os seios, como diz o Provérbio capítulo 1, versículo 9. É um colar no pescoço. Como o próprio São Luís diz, é um colar no teu pescoço, é um ramalhete, o rosário, que é colocado como um cacho de uva que é a Ave Maria mística. Como fala aqui no versículo 14, o meu bem-amado é para mim um cacho de uva nas vinhas de Engade. Esse cacho de uva é as Ave Maria que eu vou rezando no rosário. Olha que mistério. E aí fala no versículo 17, as vigas de nossa casa são de cedro e suas traves de cipestre. O cedro é uma madeira incorruptível, ela não estraga nunca, é como o ébano. E é resistente a uma madeira nobre. Assim é a nossa casa espiritual. Deve ser essa coluna de cedro. Mas o que é o cedro? O cedro é a oração vocal, que tem que ter resistência. Você tem que perseverar. E quando você persevera, se torna nobre. E aí as traves é de cipestre. O cipestre ele é alto, é forte e é robusto, que é a oração mental. Que eu preciso ter, ela precisa me elevar ao alto, ser forte como um cipestre e robusto, isso é, firme. E aí a interpretação continua. Capítulo 2, versículo 16. Meu bem-amado é para mim e eu é para ele. Ele me apacenta entre os lírios. E aí Santo Afonso de Ligório fala: enquanto o demônio procura a imundície da impureza, Jesus Cristo e Nossa Senhora nos apacenta entre os lírios da castidade. O rosário também ele é como um lírio, não como uma flor também. Ele é como uma flor, mas ele é como um lírio, que leva eu e você a uma purificação espiritual. E assim, meu irmão, minha irmã, a gente precisa rezar o Santo Rosário. E aí, quando a gente entra no capítulo 3, versículo 6, fala que é aquilo que sobe do deserto como uma coluna de fumaça, exalando o perfume de mirra e de incenso, isso é oração vocal e mental, é de todos os aromas dos mercadores. Aí o próprio bispo de Fátima, na época da aparição, ele vai falar que esse versículo ele representa a última aparição de Fátima, porque Nossa Senhora vem ali, nos mistérios divinos, naquela nuvem branca e aparece para os mercadores, isso é, para todas as pessoas que estavam ali. E na última aparição de Fátima, Nossa Senhora mostra os 3 quadros do rosário: o gozoso, o doloroso e o glorioso. O rosário a gente vê também nesse versículo. E aí a palavra continua no capítulo 4, no versículo 6. Antes que sopre a brisa do meio-dia.
e se estendam as suas sombras. A brisa é os mistérios gozosos que trouxe o frescor do nascimento de Cristo. E aí fala: irei ao monte da mirra. O monte da mirra é os mistérios dolorosos, aonde a gente vai meditar a miúde no Monte Calvário. E depois vou à colina do incenso. O incenso é os mistérios gloriosos, onde nós vemos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente olha também o capítulo 5, no versículo 2, que vai dizer para nós: a minha cabeça está coberta de orvalho, e os cachos dos meus cabelos estão cheios das gotas da noite. O orvalho é a meditação, os cachos são as dezenas do rosário, as gotas são 3. Primeira gota da lágrima no nascimento de Cristo, acompanhado da música dos anjos, que é os mistérios gozosos. A segunda gota é o horto das oliveiras, onde Jesus Cristo derrama gotas de sangue na sua paixão, que é os mistérios dolorosos. E a terceira gota é a gota do orvalho da madrugada, da ressurreição, que é os mistérios gloriosos. E aí fala no capítulo 4, meu bem-amado passou a mão pela abertura da porta, e o meu coração estremeceu quando eu pego o Santo Rosário e fico na presença de Cristo. É aquilo que fala no Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Quando a gente bate na porta do coração de Deus, na oração vocal e mental, ele vai vir, o nosso coração vai estremecer. E aí fala, capítulo 5, versículo 16: sua boca é cheia de doçura, tudo nele é encanto, assim é o meu amado, tal é o meu amigo, filhas de Jerusalém. Quando a gente reza a Ave Maria, que o próprio Santo Antônio de Pádua vai dizer, é doçura nos lábios, é cheio de doçura, e tudo é encanto na oração da Ave Maria e do Pai Nosso. Quando a gente medita o rosário a miúde, a gente contempla todos esses mistérios. E aí vem aquele célebre versículo do Cântico dos Cânticos, que fala no capítulo 6, versículo 10. Quem é essa que surge como a aurora? A aurora anuncia o nascer do sol, e Maria anuncia o nascimento do sol da justiça, que é Jesus Cristo. E aqui nós vemos os mistérios gozosos. Ela é bela como a lua. A lua excede todas as estrelas em beleza. Maria excede todos os santos e anjos em santidade. Mas quando eu olho para essa lua, a lua ela não é tão brilhante como o sol. Então a lua ela representa os mistérios dolorosos, que a própria Sagrada Escritura vai dizer que quando Jesus Cristo foi crucificado, o mundo escureceu, tudo caiu em treva, só ficou a lua brilhante de Nossa Senhora ali naqueles mistérios. Então a lua é o mistério doloroso. E aí fala, também é brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha. E aí Deus vai mostrar o seu poder na ressurreição. O sol da justiça vai brilhar novamente. E nós vemos, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha. Ela é terrível, Nossa Senhora, quando ela sobe na sua gloriosa assunção e é coroada como rainha do universo. Aqui então nós vemos os mistérios gloriosos. E aí continua no capítulo 7, versículo 2. A curva de teus quadris assemelha-se a um colar, obra de mãos de artista. Nossa Senhora leva Cristo no seu ventre, como um colar. Cercava o seu quadril. Este colar, o Padre Antônio Vieira vai dizer, é o rosário feito por mão de artista, que é a própria mão de Deus. Assim como este colar, que era o quadril, que cercava o menino Deus, e Nossa Senhora o levava aonde queria, assim nós, com o colar do Santo Rosário, que é um círculo, no qual é o ventre da própria Virgem Maria, que a gente leva a mãe e o filho para onde quer que vá. O Padre Antônio Vieira ele vai dizer que esse colar no quadril é Nossa Senhora do Rosário, que leva Jesus Cristo no ventre. Então ele faz essa mística,
Quando eu levo esse colar do rosário, que ele é em forma de círculo, tanto as 15 dezenas como os 5, eu estou levando Jesus Cristo e Nossa Senhora para onde quer que eu for. Por isso que a igreja diz para você e para mim que quando a gente carrega um rosário bento, a gente já recebe indulgência. Que o rosário ele afugenta o demônio, porque é um sacramental. E é por isso que eu coloco a medalha de Nossa Senhora das Graças no rosário que eu vendo. Quando eu levo essa curva de quadril assemelhada a um colar, que é obra de mão de artista, que é obra do próprio Deus, eu estou levando Jesus e Nossa Senhora comigo para onde eu quiser. Meu Deus, isso é uma alegria na nossa vida. E aí no versículo 4 fala: teus dois seios são como dois filhotes gêmeos de uma gazela. Santo Agostinho ele dá a interpretação, dizendo que esses dois seios é o Antigo e o Novo Testamento. Mas eu posso dizer também que esses dois seios é a oração vocal e a oração mental. E posso continuar dizendo que esses dois seios é Jesus Cristo e Nossa Senhora, aonde quer que eu vá. E aí fala no versículo 9: vou subir a palmeira, disse eu comigo mesmo, e colherei os seus frutos. Sejam-me os teus seios como cachos de vinha. A palmeira é uma árvore de um tronco só não tem galho, e no topo está as palmas. Assim sobe nessa palmeira, que é o tronco da cruz, que não há galho, isso é, não tem atalho, como fala em Marcos capítulo 8, versículo 34. Quem quer me seguir, toma sua cruz e siga-me. Sobe até o topo, começando pela raiz, que é grossa, como o próprio São Bernardo fala, que no pé da cruz está a raiz da humildade. Então quem reza o rosário tem humildade. Se não tiver ela, você não apoia os pés para subir. E quando você segue a subida reta, sem atalho, isso é, a subida real da penitência, e no topo recebe esses frutos da palmeira, que é os dois seios, o Antigo e o Novo Testamento, Jesus e Nossa Senhora, a oração vocal e mental, é aonde você vai prescutar os mistérios divinos, tirar o fruto do Espírito Santo de Deus, junto com os carismas, se santificando, bebendo do sangue de Cristo na cruz do Calvário, que foi esmagado como cacho de vinha, que é as Ave Maria do Rosário, no lagar do Calvário. E no final você recebe essa palma, a palma da cruz na vida eterna, onde a gente vai gozar a bem-aventurança por toda a eternidade. E aí continua falando no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 6. Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre os teus braços. Aí a palavra vai dizer para mim e para você. No coração, como fala o versículo 6, é o selo, é o amor a Nossa Senhora. E aí fala: coloca-me também como um selo sobre os seus braços. O selo sobre o braço é o rosário que eu e você segura. E aí continua falando: a paixão, porque o amor é mais forte que a morte. A paixão é violenta como o Sheol, isso é, como os infernos. Suas centelhas são centelhas de fogo, uma chama divina. Essa centelha é as Ave Maria, que é chama divina, que faz eu e você meditar a miúde. E assim como as moscas fogem de um grande fogo, assim os demônios fogem de um coração apaixonado, acendido como centelhas de fogo, de chama de amor divino. Isso é, com as Ave Maria. Quando eu pego o meu rosário e rezo, é fogo de chama divina. Os demônios, as moscas dos demônios não podem chegar perto de mim. Então eu encerro aqui esse pequeno áudio, tirando as meditações do Padre Antônio Vieira e daquilo que eu procuro meditar, dizendo a você nesse pequeno áudio: ame o Santo Rosário, como fala o livro do Eclesiastes, que eu já disse em outros áudios aqui. Faz para você 7 partes ou 8 partes, porque você não sabe a calamidade que pode vir sobre você, vai dizer o livro do Eclesiastes. Não lembro agora o capítulo e o versículo. Faz essas 7 ou 8 partes, isso é,
os 15 mistérios do Santo Rosário. 7, porque o rosário ele é feito de 7 partes. Tanto o de 15 dezenas quanto o de 5 dezenas. Ele é feito de 7 partes. Essas 7 partes é o combate contra os 7 pecados capital e ao mesmo tempo é os 7 dons do Espírito Santo. E 8 é os 7 dias da criação que teve o repouso, e o oitavo é a vida eterna, aonde a gente vai repousar na vida eterna. O rosário vai nos levar ao céu. É os 15 degraus místicos que Jacó subiu e desceu. E viu os anjos subir e descer, aliás. É esses 15 degraus místicos. Eu ainda vou gravar um vídeo também falando a respeito dos 10 degraus de amor que São João da Cruz diz. Que ele vai interpretando o Cântico dos Cânticos e os cânticos que ele também compôs. Que vai falar dos 10 degraus de amor que eu quero fazer em cima das 10 Ave Maria de cada dezena. Tome posse do Santo Rosário, essa oração bendita, que é obra de mão de artista, que o artista é o próprio Deus, que fez essa arma de guerra e trouxe para mim e para você. Combateu o bom combate. Salve Maria Imaculada.